Boa noite, meu nome é Alex Fontela. Hoje eu vou estar falando aqui em Mateus 13 sobre a parábola do joio, que está aqui no versículo 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O campo aqui, irmãos, quer dizer mundo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, que no caso aqui é Satanás, e semeou o joio. O joio aqui eu vou estar se referindo aos ímpios, às pessoas que não acreditam em Deus, que estão no mundo. Então Satanás ele veio, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. No caso foi Satanás. No caso aqui nessa parábola, um homem semeou boa semente, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo. No caso aqui, o joio, vamos conjecturar que seja as pessoas incrédulas, que não acreditam em Jesus Cristo, que não acreditam em Deus, que servem outros senhores. Então eu vou estar conjecturando dessa forma. Aí um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ó Senhor, quer que os tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Então, aqui o joio e o trigo, eles estão juntos. Então, como eu já disse anteriormente, conjecturando o trigo, que sejam os evangélicos, os cristãos, as pessoas que acreditaram em Deus, que se converteram, e o joio vão botar os ímpios, as pessoas do mundo. Então a gente olhando assim, a olho humano, passando as pessoas na rua, nós não conseguimos distinguir quem é cristão e quem não é. Assim, se a pessoa passar normal, sem estar bêbado, sem estar dessa forma, ninguém consegue distinguir, aquele ali é cristão, outro não é. Nós não vamos conseguir ver se realmente aquela pessoa ama a Deus, ama Jesus Cristo realmente, mas Jesus Cristo, ele conhece cada um de nós, ele conhece cada um daqueles que amam realmente a ele. Então, dizendo aqui, aí ele respondeu: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Então, no caso aqui, os encarregados da colheita, nesse dia, quando vier a vinda de Jesus Cristo, esses encarregados da colheita serão, no caso aqui, os anjos de Deus. Eles vão estar encarregados de fazer essa separação do trigo e o joio. Juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Então, quando Jesus Cristo vier, que ele fizer essa separação entre o joio e o trigo, ele, como está dizendo aqui, ele vai mandar juntar primeiro o joio. As pessoas incrédulas, os ímpios que não creram na palavra dele, no evangelho dele. Então, eles vão ser os primeiros a ser juntados e vão ser queimados. Infelizmente, o que eu entendo, o que eu vou conjecturando é isso: vão ser queimados, ele vai separar. E depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. No meu celeiro aqui é o céu, juntando o trigo. As pessoas que creram na palavra dele vão ter a sua salvação. Infelizmente, a gente conjecturando, é isso que eu vejo aqui nessa palavra. Então, às vezes a gente está na igreja e a gente vê as pessoas conjecturar essa palavra assim: nós não podemos separar o joio do trigo dentro da igreja. Então, no meu ponto de vista, dentro da igreja tem que haver essa separação, sim. Eu acredito que tem a responsabilidade dos pastores
em cima disso sim tem que haver separação. Por quê? Porque o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Então o corpo de Cristo, as vestes deles têm que estar limpa como uma neve, pura, branca, limpa. Então as pessoas às vezes elas erram, às vezes muitos fazem vista grossa, as pessoas vão a igrejas com roupa colada, saias curtas. Então isso tem que ser visto pelos dirigentes da igreja, tem que ser chamada a atenção, porque a casa do nosso Senhor Jesus Cristo tem que haver reverência. As pessoas não devem ir dessa forma para dentro da igreja com roupas coladas, roupas curtas, saias curtas. Então tem que haver reverência. Então quem está à frente de uma igreja, à frente de uma dirigência dessa, tem que chamar a atenção sim dos irmãos, porque a palavra de Deus diz o quê? Ele fala o que? Venha como estás, mas não permaneça. Então as pessoas não devem permanecer. Então se as pessoas são convertidas, fazem parte do corpo de Cristo, tem que ter decência dentro de uma igreja, tem que se vestir condizentemente como um cristão, sem chamar atenção, sem extravagância, como as pessoas do mundo. Nós temos que ser diferente. Então, no meu ponto de vista, se levar essa pregação do joio do trigo para dentro da igreja, então eu não concordo com isso. Então, eu concordo que tem que haver, sim, a separação. Se for parte, se for membro da igreja, tem que haver a ordem e decência. Agora, se não fizer parte, você permaneça, venha da forma que você está. Se você se converter, você mude sua maneira de ser, não permaneça da mesma maneira. Então, se levar para dentro da igreja essa palavra de não haver separação, no meu ponto de vista, eu, Alex Fontela, eu acho que os dirigentes, quem está à frente, tem que pegar e chamar atenção, porque as vestes de Cristo, o corpo de Cristo, tem que ser limpo, puro. Então tem que haver ordem e decência. Então eu estou aqui encerrando a minha pregação. Espero que as pessoas compreendam o meu ponto de vista. Eu falei de uma forma no início e no final eu levei para dentro, que às vezes eu ouço essas coisas em igrejas que eu já frequentei, então eu não concordo. Eu acho que as pessoas que estão lá dentro, se fazem parte do corpo de Cristo, têm que ter ordem e decência, não tem que vir para a igreja com roupas coladas, saias curtas, calças apertadas, arrochando, que não se igualando às pessoas que estão no mundo. A mesma coisa, que aí está uma irmã à frente sua, aquela roupa colada, chamando a atenção, então isso é um pouco constrangedor para a gente que está ali na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, tentando seguir firme na presença dele e acontecer isso. Então eu espero que as pessoas não fiquem chateadas, mas a gente tem que falar a verdade tem que ser dita, doa quem doer, e eu gosto de pregar dessa forma. Então eu espero que as pessoas entendam, se houver crítica, aceito crítica, que for construtivo. Então encerro aqui a minha pregação em nome de Jesus Cristo. Amém.